Olá, queridos irmãos, queridas irmãs, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Espiritismo, Estudos para a Vida. Daremos agora continuidade à nossa série de estudos sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Continuaremos a estudar o capítulo 22, que tem o título Não Separeis o que Deus Juntou. Estudaremos agora o item O Divórcio, segundo e último item deste capítulo 22, que é, portanto, um capítulo bem curtinho. Esse item é correspondente ao subitem 5, portanto, desse 22º capítulo, e é composto por 3 parágrafos trazendo o comentário de Allan Kardec sobre o tema do divórcio. Em resumo, nós podemos dizer que esse item ensina que o divórcio está entre as leis civis criadas pelo homem. Leis civis, portanto, criadas por nós, seres humanos, para reger a nossa sociedade, as nossas relações aqui na Terra. Explica também que o divórcio não é contrário à lei de Deus e que Jesus também não se apresentou essencialmente contrário ao divórcio, como a gente vai ver na sequência do texto. Muito bem. Antes de entrarmos no texto propriamente dito, vamos pensar um pouquinho naquela ideia de continuidade do texto. Anteriormente, no item anterior, nós vimos que a lei de amor é a lei que deveria fundamentar todos os relacionamentos conjugais e que é unicamente a ela que se dirige a frase não separeis o que Deus juntou. Então, outros tipos, uniões fundamentadas em outros tipos de interesse que não seja a lei de amor, a essas relações não se aplica a frase não separeis o que Deus juntou. Bom, do ponto de vista da lei divina, esse é o único casamento indissolúvel, aquele que é fundamentado na lei de amor. Muito bem, veremos agora que o divórcio, mesmo sendo lei humana, não é contrário à lei divina. E qual é a ideia de continuidade? Bem, continuamos o estudo de relação entre os homens e a lei divina no que diz respeito ao casamento, essa importante instituição humana. Então, essa é a ideia de continuidade, né? Continuamos vendo como está o nosso relacionamento entre nós e a lei divina quando o assunto é casamento ou, aqui no caso, uma das suas consequências, o divórcio. Vamos ao texto, então, do Evangelho. Primeira passagem, texto em destaque: o divórcio é lei humana que tem por objeto separar legalmente o que já de fato está separado. Não é contrário à lei de Deus, pois que apenas reforma o que os homens hão feito, e só é aplicável nos casos em que não se levou em conta a lei divina. Se fosse contrário a essa lei, a própria Igreja seria obrigada a considerar prevaricadores aqueles de seus chefes que, por autoridade própria e em nome da religião, hão imposto o divórcio em mais de uma ocasião. E dupla seria aí a prevaricação, porque nesses casos o divórcio há objetivado unicamente interesses materiais e não a satisfação da lei de amor. Então, notemos, nesse primeiro parágrafo, o divórcio já é localizado, vamos dizer assim, entre as leis humanas, já é caracterizado, a gente já identifica que o divórcio é uma das leis humanas. E na sequência do texto, a gente já vê que ele, no próprio texto do Evangelho, né, a leitura direta aqui de que ele não é contrário à lei de Deus. E essa é uma leitura inovadora da doutrina espírita para a época, né? Explicação por que ele não é contrário à lei de Deus? Porque ele reforma, dá a oportunidade para nós de reformarmos ou de podermos consertar alguns equívocos. E ele só é válido, a gente viu aqui no parágrafo, quando não se levou em conta a lei de amor. Olha aqui, ele reforma o que os homens hão feito. Alguns equívocos, né? Alguns casamentos equivocados. E só é aplicável
quando não se levou em consideração a lei divina, que é a lei de amor. Lembramos, né? Não separeis o que Deus juntou. Quando o casamento for fundamentado na lei de amor. Então, ele é uma lei humana que abre a oportunidade de reforma, de resgate de uma união equivocada. O argumento seguinte aqui do parágrafo é que a própria igreja, em alguns casos, faz uso dessa lei do divórcio. E já na época de Kardec, ele identifica alguns casos em que a própria igreja recomenda, faz uso da lei do divórcio. Ela mesma reconhece a necessidade de que o divórcio aconteça às vezes. Então, diz Kardec, né? Se a igreja faz uso e ele for contrário à lei divina, a igreja tem que ser considerada prevaricadora. Ora, e seria a dupla prevaricação da igreja, porque nesses casos, né, muitas vezes o divórcio atende unicamente a interesses materiais. Então vejam como que o argumento é sério aqui, né? Um argumento muito bem usado por Kardec, porque ele abre a nossa mente e ele abre para a gente agora essa condição de entendermos que o divórcio não é contrário à lei divina. Prevaricador é uma pessoa que falta ao cumprimento do seu dever, né? Então, no primeiro sentido da palavra. Então, poderíamos, talvez, se o divórcio fosse contrário à lei divina, pensar que a igreja é prevaricadora. O que não é o caso. Kardec não está dizendo que a igreja é prevaricadora, ele só está explicando para a gente que, de fato, o divórcio não é contrário à lei divina. Então, esse primeiro parágrafo apresentou o divórcio como sendo uma lei humana e não contrário à lei divina. Vamos seguir o texto, vamos para o nosso segundo parágrafo. Nem mesmo Jesus consagrou a indissolubilidade absoluta do casamento. E aqui a gente vai parar um pouquinho nessa frase porque a gente precisa entendê-la, né? O que Allan Kardec está dizendo é que Jesus não consagrou a indissolubilidade absoluta. Jesus não concorda com essa ideia. O casamento é absolutamente indissolúvel. Uma vez casados, o casal não pode mais se separar. Jesus não consagrou isso. Jesus foi contrário a essa ideia. O único casamento indissolúvel, repetimos, é aquele fundamentado na lei de amor. Então Jesus não poderia concordar com essa ideia da indissolubilidade absoluta do casamento. Kardec segue o texto dizendo: não disse ele, não disse Jesus, foi por causa da dureza dos vossos corações que Moisés permitiu despedisseis vossas mulheres? Isso significa que, já ao tempo de Moisés, não sendo a afeição mútua a única determinante do casamento, a separação podia tornar-se necessária. Acrescenta, porém, ainda Jesus falando, né? No princípio não foi assim. Isso é, na origem da humanidade, quando os homens ainda não estavam pervertidos pelo egoísmo e pelo orgulho e viviam segundo a lei de Deus, as uniões derivando da simpatia e não da vaidade ou da ambição, nenhum ensejo davam ao repúdio. Então, apesar, né, de Jesus não ser contrário ou melhor, não concordar com a indissolubilidade absoluta do casamento, ele diz que no início não era assim. Então Jesus diria indissolubilidade absoluta? Não. Bom, a gente tem situações em que a dureza do coração humano exige alguma reparação e essa reparação é melhor que venha pelo divórcio, já desde a época de Moisés. E depois Jesus ensina, no início, porém, não foi assim. Na origem, as pessoas se uniam porque se amavam. E então,
ali a gente tinha casamentos indissolúveis. Então, o que a gente pode perceber aqui? O divórcio é uma lei humana que não é contrária à lei divina, como vimos no parágrafo anterior, e nem ao ensino de Jesus. E isso está explicando para a gente essa questão, né, do divórcio em comparação à lei divina, em comparação com Jesus. Então, esse parágrafo explica, apresenta, melhor dizendo, o divórcio sendo explicado por Jesus. Ele existe por causa da dureza do coração humano. Dureza do coração que se une a uma pessoa sem ter por ela amor, se une por interesse. E aí, em algum momento, o tempo desse interesse acaba, né? Vamos dizer que a pessoa se uniu por atração física. A gente sabe que a atração física, a paixão, esfria, acaba. Ela se uniu só por isso. Acabou a atração física, provavelmente termina o casamento. Ela se uniu por dinheiro. O dinheiro pode ser que termine. E, terminando o dinheiro, termina o casamento. Então, vejam, qualquer tipo de interesse que tem por posição social, né? A pessoa se casa com alguém que tem uma boa posição social, uma pessoa famosa talvez, para que ela também desfrute disso. Em algum momento, esse interesse acaba e o casamento pode acabar. Então, quanto tempo duram esses casamentos? O tempo que dura o interesse. Né? Então, dureza do coração humano que promove uniões sem que necessariamente as pessoas se amem. Então, para esses, em algum momento tem que ser permitida a dissolubilidade do casamento. E aí, então, a gente tem nesses dois parágrafos essa ideia. Divórcio não é contrário nem às leis divinas, e nem Jesus é contrário ao divórcio. Portanto, também não é contrário ao divórcio aos ensinamentos de Jesus, como a gente viu agora há pouco, na nossa apresentação do resumo do item. Muito bem, vamos ao terceiro e último parágrafo do texto. Último parágrafo, portanto, do capítulo 22. Então, o tema era Jesus falando sobre o divórcio, e aqui nesse parágrafo o tema continua. Vai mais longe. Quem vai mais longe? Jesus. Né? Continua Jesus falando sobre o divórcio. Jesus vai mais longe. Especifica o caso em que pode dar-se o repúdio, o de adultério. Ora, não existe adultério onde reina sincera afeição recíproca. Então, Jesus diz assim, bom, tem um caso em que a gente pode, lá na época dele, né? Na época de Jesus, em que se pode dar o divórcio. Que caso é esse? O caso onde há adultério. Então, Kardec explica que não existe adultério onde existe sincera afeição recíproca. Ou a lei de amor, como a gente viu, né? Segue o texto. É verdade que ele, Jesus, proíbe ao homem desposar a mulher repudiada. Mas cumpre se tenham em vista os costumes e o caráter dos homens daquela época. Então ele está fazendo aqui referência às passagens, né, do Novo Testamento que abrem o capítulo que a gente citou e estudou no item anterior. Então Jesus dizia, é possível dar o divórcio, mas ninguém pode casar com aquela mulher divorciada. E Kardec está nos dizendo, Jesus disse isso por causa dos costumes e do caráter dos homens da época em que Jesus vivia. Por que Jesus diz isso? Porque a lei mosaica, nesse caso, prescrevia lapidação. Ou seja, a mulher era apedrejada em praça pública. Ela era apedrejada no caso de adultério. Então Jesus, segue o texto, querendo abolir um uso bárbaro, precisou de uma penalidade que o substituísse e a encontrou no opróbio que adviria da proibição de um segundo casamento. Então, opróbio é uma grande desonra, né? Uma grande desonra e pública, no caso, uma degradação social, né? Uma vergonha, uma grande vergonha da proibição de um segundo casamento. Então, por que Jesus propõe isso? Ele está dizendo, olha, lapidação, não. Como punição fica o impedimento de um segundo casamento.
Então, Jesus troca uma lei bárbara, né, uma lei muito dura, por uma lei um pouco mais branda, menos violenta. Segue o texto. Era, de certo modo, uma lei civil substituída por outra lei civil. Então, Jesus substituindo a lapidação, o apedrejamento, pelo impedimento de um novo casamento. Mas que, como todas as leis dessa natureza, tinha de passar pela prova do tempo. Então, pensemos um pouquinho nesse parágrafo, né? A gente tem aqui a explicação da proibição de Jesus ao segundo casamento da mulher divorciada, que é posta para a gente lá no comecinho desse capítulo do Evangelho. E aqui explicado por que Jesus fez isso. Para que pudesse abrandar um pouco os costumes da época, né? Para que eles não ficassem tão violentos. E aí a gente tem, por fim, aqui no parágrafo, essa questão do tempo. O tempo, né, que refina, o tempo que melhora, o tempo que abranda todas as leis civis. Nós vamos vivendo experiências que fazem com que nós descubramos por nós mesmos que a vivência da lei divina é sempre a melhor. E enquanto nós estamos nesse caminho, a gente precisa refinar e melhorar um pouco as leis humanas. Então a gente percebe que o divórcio é uma lei humana que permite muitas vezes que, ao se separarem, as pessoas possam viver uma vida um pouco mais em paz e evitar gestos de violência extrema dentro de uma relação conjugal que está falida. Então, o divórcio muitas vezes é uma questão de bem-estar para essas duas pessoas. E aí, claro que pessoas que têm um relacionamento, qualquer que seja o relacionamento, seja conjugal, seja de pai e filhos e assim por diante, vão ter ali durante o resto de suas vidas as consequências do relacionamento vivido, né? Mas, enfim, esse último parágrafo mostra para a gente Jesus abrandando a lei civil e mostrando na prática o, o, o seu efeito, né? O efeito da lei civil na nossa vida cotidiana durante o tempo. Então é isso, esse último parágrafo é isso. É Jesus abrandando a lei civil e mostrando que isso acontece naturalmente durante o tempo aqui na Terra, né? É melhor colocado assim. Então dessa forma, a gente encerra o nosso estudo de hoje, esse estudo do item o divórcio, que é um item relativamente simples aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, mas um item muito, muito importante para nós. Porque a gente precisa lembrar sempre que o casamento vivido na lei de amor é sempre o ideal, é sempre o melhor para que nos encaminhemos uns aos outros ao cumprimento da lei de Deus e para que nós também possamos encaminhar uns aos outros ao seio de Deus, nos aproximarmos dele. É através desse tipo de casamento que o casal se guia, o casal se ajuda, o casal completa um ao outro e se encaminham para Deus através da relação conjugal. Bom, mas como Deus jamais perde a oportunidade de ensinar o bem aos homens, ele permite casamentos infelizes que são fundamentados em outros interesses, talvez um pouco mais humanos, talvez interesses mais materiais, né? E esses casamentos baseados em interesses outros que não o amor acabam acontecendo. Então permite também Deus que os homens estabeleçam suas leis, seus modos de conduta, para que aprendam e para que progridam através das suas próprias experiências, mesmo que sejam esses relacionamentos que não dão certo. A lei humana que permite o divórcio, portanto, não é contrária à lei divina e, de certa forma, se bem identificada, ela pode ser até um auxiliar da lei divina, no sentido de preservar as pessoas de consequências muito desagradáveis dessas uniões que acabam sendo uniões infelizes. Mas devemos ser responsáveis, né? Lógico, sempre em nossos relacionamentos, quaisquer que sejam, principalmente nos relacionamentos conjugais, que
que são a base da família aqui na Terra. Isso porque os únicos que são, né, que estão em perfeita comunhão com a lei divina, são aqueles que promovem seus casamentos dentro da lei de amor. Então, que nós tenhamos atenção a esses momentos do nosso planeta Terra e que possamos viver aqui com sabedoria e, obviamente, com muito amor no coração, porque é assim que nós vamos nos encaminhando uns aos outros ao encontro com Deus Pai. Muito obrigado, queridos irmãos e irmãs, pela companhia em mais esse estudo. Nós deixamos o nosso abraço fraterno e o convite para iniciarmos o capítulo 23 na próxima semana. Nos vemos em breve, então, e até logo mais. Deus nos abençoe hoje e sempre.